Nos últimos 8 dias, durante a maior parte do dia, não se vê a luz do sol, o olho do sol, nessa área do Nordeste. O sol está escondido na grande densidade de nuvens na maior parte do dia. Nós olhamos as nuvens e nota-se 3 camadas de nuvens em altitudes diferentes. A mais baixa parece mais leve, as nuvens andam numa velocidade que parece que tem motor. E as outras são mais ou menos paradas, a gente não vê o deslocamento delas. Então essas nuvens de baixo, que são as mais baixas, são aquelas formadas mais recentemente. As outras provavelmente já estão aí há mais de 2 ou 3 dias. Enquanto que essa camada mais baixa de nuvens são formadas já no dia de hoje. E toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas. Nos oceanos, nas geleiras, a neve, tudo começou com regime de chuvas. Água doce no estado líquido, precipitada na litosfera e hidrosfera. Então a nuvem é formada na atmosfera com água que é evaporada da litosfera e hidrosfera, evaporada dos corpos das plantas, dos corpos dos animais, e ali, numa temperatura ideal, a água que evapora é condensada, formando as nuvens. E a gente entende que nuvem nessa densidade significa chuvas. E o Serviço de Meteorologia tem anunciado chuvas intensas nessa área nesses últimos 8 dias. E a gente olha para o chão e não nota se essa água aconteceu, se essa chuva aconteceu. De fato, as chuvas aqui não passam de 4 milímetros, o que acontece normalmente pela manhã e à noite. Então podemos dizer que nesses 8 dias em que esse céu está totalmente nublado, aqui não choveu 20 milímetros em 8 dias. E a gente vê o solo totalmente seco, e a gente sabe que as plantas colhem a água do solo úmido por intermédio das raízes, e a gente vê aqui as plantas já murchando as folhas, secando, morrendo, porque não tem água suficiente no chão para ser coletado. Porque enquanto chove 4 milímetros hoje, a evaporação, a perda de água por metro quadrado aqui chega a 3,5 litros por metro quadrado ao dia. O que significa dizer equivalente a uma fuga de 3,5 litros de água por metro quadrado, ou 3,5 litros, ou 3,5 milímetros, equivale a 3,5 milímetros de água que desaparece por conta da evaporação. Mas o fato desse sol estar escondido nas nuvens, a gente sabe que essa perda por evaporação é reduzida à metade, tanto nas plantas, quanto no solo, quanto nos corpos dos animais, no corpo da gente. A perda de água por evaporação é muito menor com o céu nublado. Então a gente pode dizer que no momento com esse céu nublado, a perda de água do solo por evaporação não passa de 2
litros de água por metro quadrado ao dia. Mas mesmo assim, essa perda, que não é bem uma perda, porque essa água é evaporada para formar nuvens, para aumentar a umidade do ar. Então essa perda não é perda, a gente diz que é uma reposição dessa água na atmosfera, para formar nuvens e para aumentar a umidade do ar. Mas no solo, ou seja, na litosfera, essa água não está trazendo os benefícios. Essas chuvas que estão acontecendo em baixa intensidade não está trazendo os benefícios que a planta necessita para viver. A gente vê até algumas plantas rasteiras florando, mostrando que está dentro do seu período ativo, que, como a gente já disse em outros vídeos, a vida ativa da planta é nesse tempo que a planta necessita de água a todo instante. Ou seja, ela não pode perder água, porque se perder ela deixa de florar, deixa de se reproduzir e é uma catástrofe. Aí a planta vai secar, vai morrer, e a gente vê aqui algumas plantas botando flores, o que traz algum benefício, visto que há muitos animais, a exemplo da abelha, colhe o néctar da flor, e outros animais, insetos, até se alimentam das flores. Então a gente vê que não está determinadamente em situação, vamos dizer assim, de secura, de morte, porque as plantas que estão botando flores estão mostrando que nesse período ativo elas estão beneficiadas com a pouca chuva que está caindo aqui. Já as plantas maiores, como as árvores e arbustos, não estão se beneficiando, porque onde as raízes delas estão, a mais de 1 metro de profundidade, como é o caso de algumas árvores, no solo, algumas plantas que estão com a raiz a mais de 1 metro de profundidade, lá elas não estão achando água para a coleta. E para a coleta também de nutrientes minerais. Então a planta já começa, a árvore e arbusto, que são plantas de porte médio e grande porte, estão sofrendo as consequências. Não é o caso do cacto ainda, que a gente está vendo ali, o cacto, que é o cardeiro, ainda não é o caso. Mas, como a gente disse, aqui teria que ter um suprimento de água durante esse período ativo das plantas, de pelo menos 10 milímetros de chuva ao dia, para manter o solo úmido, de modo que a evaporação, mesmo com a evaporação, com a perda dessa água do solo, ainda tivesse água suficiente no chão para que a raiz das plantas pudessem coletar a água ao mesmo tempo que coleta os nutrientes do chão. Então a planta, no seu metabolismo, é exatamente na época que tem solo úmido. Acontece na época que tem solo úmido. E todas as plantas com solo úmido, elas vão florar naquele período ativo e vão botar frutos, sementes, vão se reproduzir. Não é o caso agora. Então nós estamos já no mês de julho, entrando no mês de julho de 2023, e as plantas já começam a sentir a necessidade de água, apesar da gente ver o céu permanentemente nublado na maior parte do dia, porque as chuvas não estão se convertendo em chuvas, porque essas nuvens, como a gente disse, são nuvens que se formam com pouca água evaporada provavelmente dos oceanos, e quando chega aqui no continente, elas vão perdendo água no próprio ar atmosférico, porque o ar está com a baixa umidade do ar. Com a baixa umidade, o ar vai tirando água da nuvem e a nuvem vai desaparecendo. Então essa camadinha de nuvem que está por baixo tem pouca água e ela está se deslocando numa velocidade extraordinária, porque o vento é suficiente para movê-la. E o vento, no caso, é o motor que faz com que essas nuvens se desloquem. E elas se deslocam nessa velocidade porque são leves, tem pouca densidade, pouca água. E é preciso que a gente saiba o que acontece com a água
na litosfera e hidrosfera, porque é onde nós estamos, os seres vivos. A maioria dos seres vivos estão na litosfera e hidrosfera da Terra. Na atmosfera provavelmente tem alguns micro-organismos que são chamados de anaeróbios, que não sofrem, não dependem. Aliás, são micro-organismos aeróbios que se alimentam do nitrogênio do ar.